Modo caverna, sexta semana e eu decidi que vou parar com essa palhaçada. Calma, que não é bem assim, eu vou explicar. Na semana passada eu completei 37 anos. E se você assiste os vídeos e nunca comentou nada, já pode comentar aqui pelo menos parabéns, né? Quando a gente completa uma volta do sol da nossa vida, a gente meio que faz essa revisão de algumas coisas e, incrivelmente, sincronicidades acontecem para que a gente vá evoluindo. Eu acredito muito nisso. E a minha grande percepção sobre esse estudo é que eu já colhi as informações que eu precisava colher. Isso sobre a questão de produtividade, né? Será que é possível que uma pessoa normal, cheia de responsabilidades, entre em modo caverna sem se excluir da sociedade? Essa era a grande pergunta que eu tinha para responder. E eu já encontrei essa resposta, desde o início, e eu insisti para ver se existiam outras formas, outros jeitos de fazer, e a resposta é não. Se você for, assim como eu, um Hellis mortal, que tem que lavar, passar, cozinhar, ou seja, responsabilidades além dos seus objetivos, se você tem outras pessoas sob a sua responsabilidade, se você tem um trabalho que exige que você esteja no mundo e que você esteja lidando com uma série de inferências, de interferências, não dá para você ficar totalmente focado nos seus objetivos. A vida vai te fazer convites constantemente e cabe a você, obviamente, atendê-los ou não, mas não atender os objetivos que não estão na sua lista vão acarretar uma série de fatores que vão atrapalhar muito a sua vida. Então, realmente, esse modo caverna, como as pessoas dizem, é muito mais um mito ou muito mais um lugar de privilégios do que uma possibilidade. E quer saber? Tá tudo bem. Isso significa que se você se identifica com as mesmas características de vida que a minha, somos pessoas normais, fazemos parte da maioria das pessoas do planeta. Eu parei para assistir alguns vídeos de outras pessoas que fizeram esse modo caverna. E assim, são pessoas que têm possibilidades financeiras muito diferentes, ou seja, que têm um dinheiro aí, uma renda que não vem de um trabalho que precisa ir ali todos os dias realizar e fazer. Elas têm outras pessoas que vão garantir a existência delas, né, a subsistência delas, então vão garantir a limpeza da casa, a alimentação e tudo mais, que são tarefas que demandam tempo, que são tarefas que te tiram do seu foco e do seu objetivo estipulado para o seu modo caverna. E essas pessoas não têm filhos. Como é que você vai entrar em modo caverna e faz o quê com os filhos que você tem? Esses filhos ficam doentes, esses filhos precisam ir ao médico, vão para a escola, tiram você do seu movimento budístico, digamos assim. E aí eu fiquei pensando nos outros requisitos que eu estabeleci. Então, práticas de atividade física, melhorar a alimentação, cuidar do meu trabalho. E isso não vai ser mais um movimento de 90 dias que eu vou fazer e vou parar. É claro que ao passar, né, ao finalizar esses 90 dias, eu quero vir aqui e apresentar para você um antes e depois em relação à saúde, principalmente saúde física, aproveitando que os meus exames deram muito ruins e agora eu estou fazendo um movimento para ver se eles realmente melhoram, 90 dias, para ver se realmente isso muda. Inclusive, quero te contar que eu tô tão focada nisso que eu contratei um plano nutricional de 12 meses para realmente transformar a forma como eu me alimento. Só que eu resolvi mergulhar de cabeça. Eu quero entender sobre os rótulos, quero entender sobre como escolher os melhores alimentos, como eu monto a minha dieta, sem ter que depender exclusivamente de uma nutricionista. Não que isso não seja bom, eu acho que isso é ótimo. Quanto mais acompanhamento a gente tem, mais engajado com o nosso processo a gente fica, mas eu quero adquirir esse conhecimento para mim, sabe? Então, estou mergulhando de cabeça mesmo nesse propósito de transformação de vida. E aí eu entendi que todas as coisas que eu havia estabelecido como objetivo, na verdade, elas vão virar um estilo de vida. Então, não vai mais ser um projeto que tem início, meio e fim. Eu quero levar isso para minha vida, para mim. A grande transformação desse modo caverna veio por algo que eu nem imaginava que aconteceria, que seria justamente esse processo de autoobservação. E esse movimento eu dou muito ao Caminho do Artista, que foi, acho que, a minha maior surpresa de 2025. Eu jamais compraria esse livro
se visse ele lá numa prateleira, se eu não tivesse iniciado, se eu não tivesse com esse foco desse modo caverna. E então, vamos falar um pouquinho sobre a sexta semana do Caminho do Artista. E, incrivelmente, como eu venho falando sobre as sincronicidades desse livro, né, a sexta semana, ela fala sobre recuperar o senso de abundância. E ela diz o seguinte aqui, ó: fazer arte começa quando se aproveita ao máximo todas as oportunidades. Essa frase me fez pensar justamente se eu estava aproveitando todas as oportunidades ou se, por estar nesse modo caverna, eu estava fechando muitas das oportunidades. O que nós realmente queremos fazer é aquilo que realmente nascemos para fazer. Quando fazemos aquilo que devemos fazer, as portas se abrem, sentimos-nos úteis e nosso trabalho se transforma numa brincadeira divertida. A fim de prosperar como artistas, e pode-se dizer também como pessoas, precisamos estar disponíveis ao fluir do universo. Quando estancamos a nossa capacidade de sentir a alegria de viver, recusando-nos anorexicamente a aceitar pequenos presentes da vida, também abrimos mão dos grandes presentes. E aí ela fala também muito sobre a nossa relação com o dinheiro, né? Sobre a forma como a gente enxerga o dinheiro e todas aquelas questões de crenças sobre dinheiro e tudo mais que a gente já ouviu falar em algumas vezes, mas ela propõe um exercício de você observar realmente como você se relaciona com o seu dinheiro, né? Onde você investe o seu dinheiro e tudo mais. E aqui ela traz uma lista de exercícios que é para você, tipo, complete a frase, né? E aí o título é Loucura de Dinheiro. Então tem algumas frases assim: pessoas com muito dinheiro são tal. E aí várias frases. O dinheiro causa, ter dinheiro não é, para ter dinheiro eu precisaria, mas a última frase mexeu muito comigo, que fala assim, ó: estar quebrado significa que eu... O que você completaria nessa frase? E eu coloquei: estar quebrado significa que eu não tenho dinheiro. Olha que absurdo. Desde quando você é quebrado porque não tem dinheiro? Significa que dinheiro é o que te mantém consertado? E a gente fala essas coisas com tanta facilidade, sem pensar. A gente só sai repetindo, repetindo, repetindo. E eu entendi que o modo caverna, ele realmente estava me colocando num lugar só de repetição, repetição, repetição. Porque eu não estava me sentindo desfrutando disso como eu realmente gostaria de estar. E além disso, eu fiquei pensando, assim, no meu papel de influencer, digamos assim, né? Que não deixa de ser, né? Todos nós que produzimos conteúdo, que conversamos com outras pessoas, que compartilhamos a nossa experiência, seja na internet ou não, né? Seja dentro ou fora de casa, somos influenciadores de alguma forma. Eu sou influenciadora do meu marido é meu influenciador, eu sou influenciadora da minha filha é minha influenciadora. Então, quando a gente amplifica um pouco a nossa voz, a gente também é influenciador de todas essas pessoas. E eu fiquei pensando nesse papel de responsabilidade, sabe? Ficar aqui postando vídeos de modo caverna, sendo que, assim, tá rolando. É lógico que tá acontecendo um monte de imprevistos. A sexta semana mesmo, de novo, tinha um monte de tarefas para fazer e eu não fiz. Então, será que é correto ficar utilizando esse nome, né, para uma coisa que não tá rolando de verdade, assim, dentro do aspecto que deveria ser? Eu achei que não, sabe? E tem uma outra coisa, e aí eu quero convidar você para refletir sobre isso também, que é sobre as voltas que a gente dá para chegar onde a gente quer chegar. Eu sempre falo muito sobre produtividade, sobre autonomia emocional, sobre autoconhecimento, com mais intensidade lá no meu Instagram. Então, se você só me conhece aqui, visite o meu Instagram também, vamos bater papo por lá, porque o movimento que eu faço aqui no YouTube ainda é muito tímido e eu gostaria que ele fosse maior. E esse modo caverna era muito mais para esquentar os motores, mas tem tanta coisa que eu quero compartilhar e eu estou criando uma lista para só quando esse modo caverna acabar. Mas foi muito legal poder vir aqui e não como professora, sabe? Como alguém que está gravando vídeos para ensinar alguma coisa, mas para compartilhar mesmo, para dividir e poder dizer: deu errado, não consegui, não fiz, e tinha que ter feito e não deu certo. E isso foi muito gostoso, porque me trouxe um espaço que nem eu encontrava dentro de mim, né? Então, para mim, o movimento desse modo caverna que eu inventei, de viver e de tentar, ele cumpriu o seu papel.
É claro que eu vou seguir com as minhas metas e os meus objetivos, e eu posso até ficar aqui compartilhando com você, se você estiver curtindo e se você estiver gostando. E também eu percebi que talvez esse seja um movimento que não é exatamente o que eu preciso agora. Porque eu já vivo nesse modo caverna. Eu já estou aqui no meu mundinho, nos meus livros, nos meus estudos, nas minhas leituras, focado nos meus objetivos. Eu falei no começo que eu sou muito tarefeira, então esse não é o grande desafio. O desafio é justamente sair dessa caverna, né? Expor algumas coisas, expandir. Então, achei que estava na hora de falar: chega. Mas eu vou seguir compartilhando os insights do livro, eu vou finalizar ele e vou começar de novo como esse livro merece ser vivido. O desafio que eu me coloquei do modo caverna também estava me tirando um pouco as possibilidades de conexão com o livro, com a profundidade que esse livro pede. Eu dei esse livro de presente para o meu irmão e ele estava aqui no final de semana e a gente estava conversando justamente sobre isso, que ele começou a ler e ele entendeu que você precisa se preparar para fazer essa leitura, para fazer essa imersão, sabe? Não é uma coisa que você vai fazer assim, meio que de qualquer jeito. E como eu desenhei uma rotina para conseguir seguir esse modo caverna, o livro ele é surpreendente, né? Ele traz às vezes convites que vão demandar muito mais tempo do que eu havia definido para ele. Então eu acho que esse livro, como um programa de 12 semanas, ele merece realmente todo o tempo que ele demanda. Então eu quero recomeçar, quero refazer esse livro, só ele, sem a preocupação de bater os objetivos todos ao final dos meus 90 dias. Porque talvez talvez não, com certeza eu estou deixando de viver muita coisa que esse livro promove porque eu estou focada no objetivo. Fora isso, eu contei para você no vídeo passado que um novo convite nasceu para mim, da vida, para que eu foque, para que eu olhe para uma meta, né, para algo que eu precise resolver, que não estava na minha lista e que isso tem me exigido dedicação de tempo para estudar, para conhecer um pouco mais sobre o tema. Eu vou precisar recorrer a outros profissionais, ir para alguns lugares e correr atrás de algumas coisas para não deixar tudo como ficou. Os objetivos que eu tracei para esse modo caverna, ainda assim, eram limitantes. E esse vídeo é para te contar exatamente isso e para te dizer que você pode mudar de ideia, mesmo quando as pessoas estão vendo, mesmo quando as pessoas estão te acompanhando. Você pode simplesmente olhar e falar: eu não quero mais seguir nessa linha, eu não quero mais levar isso até o fim. Eu quero fazer isso, mas eu quero fazer de outro jeito. E tá tudo bem mudar o caminho no meio do caminho, sabe? É lógico que eu não vou desistir completamente de todos os objetivos que eu tracei. Eu quero vir aqui ao final dos 90 dias, que eu iniciei lá no dia 1º de setembro, e eu quero dizer, concluir a minha lista de coisas que eu gostaria de concluir nesses 90 dias. É a minha meta de 2025 é finalizar o ano com todas essas coisas resolvidas. Mas eu não vou levar isso mais como um modo caverna, porque esse modo caverna está sendo extremamente limitante e frustrante, porque ele não combina com a minha realidade de vida. E às vezes a gente precisa acordar para isso. A gente persegue coisas que não combinam com a gente. A gente persegue coisas que não fazem sentido para a nossa realidade. Eu, inclusive, falei aqui que saí de todas as mentorias que eu fazia parte em relação a marketing, essa história de marketing digital, como fazer as coisas e tal, não sei o quê, porque eu quero experimentar o meu jeito de fazer. Muitas coisas que eu faço hoje foram aprimoradas através de conhecimento desses estudos, dessas mentorias. Não é que tenha sido perdido, mas eu entendi que está na hora de me experimentar, de me ouvir, de fazer do meu jeito. Porque já está tempo demais fazendo do jeito dos outros. E que talvez, se essa história acabar daqui a alguns meses, eu vou me arrepender de não ter testado as minhas próprias ideias, de não ter testado o meu jeito de fazer as coisas. Quanta coisa você tem feito aí na sua vida que são essencialmente suas, do seu jeito, com o seu toque final, com o seu toque especial. Então, é o fim desse modo caverna. Mesmo que ele tenha sido do meu jeito inicialmente, eu já entendi
que essa história é mentirosa e que a caverna, mais caverna mesmo, tem muito mais a ver com o mito de Platão, né, que é um livro que depois eu quero compartilhar alguns insights com você também, do que com esse desafio dessas pessoas privilegiadas, vamos chamá-las assim, que impõem isso como um movimento de produtividade e como se a produtividade tivesse que ter uma regra para todos e que se você não acorda às 4 da manhã, coloca a sua cara numa bacia cheia de gelo, escala o Everest antes de tomar café, você não é uma pessoa produtiva. E eu entendi também que talvez eu estivesse me perdendo dessa crença que eu tenho, que produtividade é para todos, sim, com a realidade que você tem, com a vida que você tem, com as possibilidades que você tem. E o meu papel aqui é te trazer insights, movimentos, ensinamentos, reflexões para que você alcance a sua produtividade do seu jeito. Esse movimento em que eu me coloquei me deu a resposta que eu realmente queria. Não é uma questão de organização, não é uma questão de regras, de ferramentas, de sabedoria ou não. A vida vai ter sempre imprevistos. Então, a produtividade tem muito mais a ver com o seu emocional, sobre como você lida com esses imprevistos, do que sobre ferramentas e organização em si. As ferramentas e a organização são extremamente importantes, elas não são excluídas do processo de produtividade, mas você precisa incluir também imprevistos e um emocional ancorado para lidar com esses imprevistos. E daqui para frente é muito mais sobre isso que a gente vai falar. Combinado?